Olá, estamos continuando a nossa série Inteligência Financeira e hoje eu vou falar como o trabalho impacta na sua vida financeira. Um dia um jovem me procurou e depois de eu ter feito uma ministração que eu comentava sobre a minha vontade de chegar no céu, e creio, você deve ter essa vontade também, e eu tenho uma lista de pessoas que eu quero conversar quando eu chegar no céu. E eu falei sobre isso e gosto de falar sobre isso, né? Eu tenho esse plano de chegar no céu. E quando eu terminei essa minha fala, teve um intervalo, essa pessoa veio conversar comigo e ele falou assim: Sabe, André, eu também tenho uma vontade grande de chegar no céu, e quando eu chegar no céu, eu vou matar Adão. Eu falei: Uau! Calma, com esse pensamento homicida você nem chega no céu, né? E ali ele ficou chocado. Eu falei: Por que você pensa desse jeito? Claro que eu já tinha entendido o que estava acontecendo ali. A relação dele com o trabalho estava muito danificada. E eu perguntei para ele: Mas por que você quer matar Adão? E aí ele respondeu: Porque por causa de Adão e do pecado, eu tenho que trabalhar. E eu canso de trabalhar. Puxa, ele devia ter uns 22, 23 anos, ele era muito novo. Eu ainda, né, pensei: será que eu conto agora ou não conto, né? Que as coisas ainda pioram um pouquinho mais quando a gente vai tendo mais idade, né? E naquela hora eu percebi que no coração dele tinha um erro, que Satanás tinha ali plantado uma semente terrível. E eu falei: Olha, de onde você tirou essa ideia? Ele falou: Porque por causa de Eva, por causa de Adão, e não sei o quê. Eu falei: Olha, não é isso que a palavra diz. E aí eu conduzi ele, né, a Gênesis 2,15. Falei: Vamos ler o que está na palavra. E eu falei assim: O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas: para cultivar e guardar. Vamos discernir a palavra. Cultivar está falando do sentido de você ter algo na sua mão e trabalhar ele, desenvolver ele, né? Assim como na parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 saiu imediatamente e foi fazer o quê? Multiplicar aquele recurso. Aquele que recebeu 2, da mesma forma, saiu imediatamente e foi multiplicar. Aquele que recebeu 1 e que teve medo, enterrou o talento. E é isso que muita gente tem feito com relação ao trabalho. A palavra fala na parábola dos talentos que a um foi dado 5, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então é importantíssimo você se desenvolver profissionalmente para que você tenha uma boa relação com o seu trabalho e não uma relação terrível como a desse rapaz. Então o primeiro ponto era cultivar, ou seja, tem a ver com o trabalho. O segundo ponto tem a ver com o guardar, no sentido de proteção, de cuidado. Por isso, quando a palavra para os homens nos transforma em provedores, né, e cuidar da nossa casa, é justamente esse o papel do homem. O papel da mulher é de ser auxiliadora do homem, não está debaixo do homem no sentido errado da palavra, como muitas vezes a gente vê por aí, né, de uma submissão irregular, mas pelo contrário, de uma submissão correta que impulsiona o casal, que a unidade deles transforma a realidade, transforma a situação financeira. Então esse guardar que a Bíblia está falando é no sentido sim da segurança, é no sentido sim de cuidar daquilo que o Senhor tem colocado, de zelar pelas coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Como é triste quando as pessoas começam às vezes a prosperar financeiramente e não zelam pelaquilo que o Senhor colocou nas mãos delas. Tem pessoas que quando compram um carro nunca mais lavam o carro porque acham que a tinta tem o poder, que a água tem o poder de derreter a tinta. Então é melhor não lavar o carro, né? E aí o carro fica sujo, deprecia o valor. A mesma coisa a casa, né? Às vezes a pessoa vai lá, se esforça tanto, conquista um bem, mas ela não cuida daquilo, ela não dá manutenção para aquilo, né? E as terras devastadas ali vão ser ocupadas. É importante você cuidar daquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Então, quando a palavra fala do cultivar e guardar, tem a ver com o nosso trabalho também. A relação com o trabalho, ela precisa ser correta. Primeiro, pautada pelo que a palavra fala sobre gratidão, sobre aquilo que o Senhor desenvolveu sobre a sua vida. E é lógico, se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que se desenvolver. Não vai acontecer num formato automático. Você começa numa empresa e aí a graça do Senhor que está sobre você vai transformar você em diretor naquela empresa. A graça do Senhor, sim, vai abrir corações, portas e olhares das pessoas corretas para entenderem o que você está fazendo. Mas sem capacitação, você não consegue aplicar esses princípios.
É óbvio que o Senhor pode sim te ajudar a potencializar isso. Eu mesmo, quantas vezes na minha profissão eu oro, Senhor, me capacita a fazer esse laudo, me capacita a entender o que está nesse processo, me capacita a desenvolver esse cálculo para poder apresentar um parecer econômico nessa situação. É claro que eu oro nesse sentido, mas eu também tive que estudar. Quando eu fiz administração, eu tinha um professor que falava uma coisa muito importante. Ele falava o seguinte: o estudo potencializa aquilo que você vive. Se você está estudando, mas você tem fé, isso vai ser potencializado. Se você estuda, mas só vê o lado negativo, isso também vai ser potencializado. Quando eu fui fazer direito depois, eu também tive um professor que me falou algo que me chamou muita atenção. Todo instrumento de ensino e de conhecimento só vai ser útil para a sua vida se você entender o que é sabedoria. E a sabedoria que a palavra fala é aquilo que nós devemos fazer de tudo para adquirir. A sabedoria vai transformar o conhecimento num potencial crescimento na sua vida, não o contrário. Não adianta você simplesmente achar que se você tiver uma relação qualquer com o seu trabalho, ele vai desenvolver. Não funciona assim. Nós precisamos desenvolver inteligência para isso. E a inteligência começa por diligência. Quanto mais diligente você for no seu trabalho, mais o Senhor pode acrescentar sobre a sua vida. Quanto mais diligente você for naquilo que você faz, maior são as chances de você ser promovido ou o seu negócio crescer num exponencial diferente do que o mercado vive. Quanto mais você desenvolve a diligência, a excelência, como na vida de Daniel, como na vida de José, quando você desenvolve essa excelência, quando você desenvolve essa diligência, você está atraindo para a sua vida bênçãos do Senhor. Porque muitas vezes é pelo seu trabalho que o Senhor vai poder te abençoar. Muita gente fala que, mas eu não sei como Deus pode me ajudar. Puxa, o tempo todo o Senhor está nos ajudando, o tempo todo o Senhor está derramando bênçãos sobre a nossa vida, por isso nós precisamos reconhecê-las. Quando você fecha um negócio, você tem uma ideia radical no trabalho que transforma a situação do negócio, isso foi inspiração do Senhor. Se você não aprender a ser grato com isso, vai ser impossível você ter uma relação correta com o trabalho, porque você vai acabar achando que o trabalho é um fardo, que o trabalho é um peso, que o trabalho não traz proveito. Pelo contrário, a Bíblia fala que todo trabalho traz proveito. É importantíssimo você entender que o trabalho é um dos canais que o Senhor pode abençoar muito a sua vida. Por isso, creia. É importante você desenvolver uma cultura de excelência naquilo que você faz, para que você possa viver o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Por isso, eu quero te encorajar a orar intencionalmente para que você tenha uma nova relação com o trabalho. Comece a ver o trabalho como uma grande oportunidade que o Senhor colocou nas suas mãos. André, mas eu não faço algo que eu gosto. Não precisa você pensar dessa forma. Entenda que o Senhor te colocou ali. De repente, se você começar a orar intencionalmente sobre aquilo, você pode viver uma nova mudança, como a palavra fala em Romanos 12:2, que nós temos que mudar a nossa mente, né? A nossa mente tem que ser renovada pela palavra. Então, às vezes, você não gosta daquilo porque você não ora intencionalmente sobre aquilo. E às vezes aquilo é uma ferramenta que o Senhor está dando para você, justamente para você prosperar da maneira certa. Ou, orando intencionalmente, ele pode te levar para um novo trabalho, para algo que você gosta, ou para até você poder viver de um hobby que você tinha o sonho de ter. Mas a verdade é que se você não exercitar fé e não ter gratidão pelo seu trabalho, vai ser impossível você ter uma boa relação com o seu trabalho. E eu quero te encorajar a viver essa mudança. Romanos 12:2 nos ensina sobre isso. Não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e vá seguindo a continuidade dessa série Inteligência Financeira para que você possa prosperar da maneira certa e correta, como a Bíblia nos ensina. Deus abençoe você, sua casa, sua família, os seus negócios, o seu trabalho, grandiosamente. Deus te abençoe.